Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tudo sobre Estequiometria e apenas um aviso rápido. Se você tiver interesse em fazer a assinatura full dos cursos de Universidade da Química, ou seja, um ano de acesso a todo o material da plataforma, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química, Espectroscopia, Química em concursos e qualquer atualização durante esse período. Por exemplo, em 2020, se tudo correr bem, teremos o curso de Química Analítica. O assinante full, durante o período de assinatura, tem acesso às aulas do curso de Química Analítica também conforme elas forem adicionadas. Enfim, se você tiver interesse em fazer a assinatura full, aqui embaixo vai ter um link, você clica nesse link e coloca lá seu e-mail dizendo que você está interessado. Eu só vou avisar através desse canal, através dessa lista de e-mail. Eu não abro a assinatura full todo mês, enfim, ela não fica aberta de uma maneira recorrente. Eu falei que abrir uma turma no final de outubro de 2019, acabou não dando certo, mas agora, no final de novembro, nós teremos sim uma nova turma e eu não sei se terá uma outra turma em 2019. Então, se você tiver interesse, for aluno de graduação, aluno de mestrado, doutorado, profissional da área de Química, clica aqui embaixo e coloca o seu e-mail, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da oferta. O desconto é maior do que 50%, enfim, é desconto de verdade. Então vamos lá, o objetivo dessa aula é falar um pouco para vocês sobre o rendimento de uma reação. Até agora consideramos que uma reação ela ocorre com 100% de rendimento. Tudo que a gente tem de reagente é convertido em produto. Só que na prática, nem sempre isso acontece. Nem todas as reações alcançam 100% de rendimento. Isso às vezes não ocorre por conta da própria natureza da reação, por conta do chamado equilíbrio químico. Um exemplo é quando nós colocamos um ácido fraco em água. Aqui nós temos o ácido acético. Quando colocamos ácido acético em água, formamos acetato e H3O+. Essa reação é regida por esse Ka, e o Ka é menor do que 1. Isso significa que no equilíbrio nós temos muito mais reagente do que produto. Então, assim, algumas reações elas não alcançam 100% de rendimento pela própria natureza, outras a gente até consegue manipular e aumentar muito o rendimento. Só que às vezes nós não temos as chamadas condições reacionais otimizadas, e isso faz com que a reação não avance muito. O interessante é que assim, o percentual do rendimento, se ele vai ser bom ou ruim, é bem relativo. Um rendimento de 80% é bom? Bom, se todo mundo consegue 95% para essa reação e você consegue apenas 80%, você vai ser demitido. Um rendimento de 40% é bom? Se todo mundo consegue 20% e você consegue 40%, você vai ser promovido. Quem trabalha com síntese em laboratório sabe muito bem a importância das chamadas condições otimizadas. Varia a temperatura, varia a pressão, aumenta a concentração ou diminui a concentração. Tudo isso influencia positivamente ou negativamente para o rendimento. Nessa aula vamos fazer 3 exercícios para mostrar para vocês o que é o rendimento dentro do contexto de estequiometria. Primeiro caso, considerando que a reação de obtenção da amônia tem um rendimento real de 40%, qual a massa de amônia produzida pela reação usando inicialmente 70 gramas de nitrogênio? Esse daqui é um caso em que nós temos o rendimento, temos a massa do reagente e queremos saber a massa do produto. A reação é essa, N2 com 3H2 formando 2NH3. Para cada mol de N2, nós formamos 2 mols de NH3. Eu sei qual é a massa do reagente, sei qual é o rendimento e quero saber a massa do produto. Como que a gente escreve isso? A cada 28 gramas de N2, que é o reagente, conseguimos 2 vezes 17 gramas de NH3. 17 gramas é a massa molar de NH3, 2 vezes devido ao coeficiente estequiométrico. Se nós temos 70 gramas, quanto que a gente iria obter em 100% de rendimento? Qual seria o X? 85. 85 é a massa máxima de amônia que é produzido. Isso aqui com 100% de rendimento. Mas a reação tem apenas 40% de rendimento. Como que a gente determina? Fazemos uma outra regra de 3. 85 corresponde a 100% de rendimento, Y corresponde a 40%. Y corresponde a 34 gramas. É o equivalente nós pegarmos a massa máxima e multiplicarmos, nesse caso, por 0,4.
Se fosse 60%, 0,6. Se fosse 75%, 0,75. Com isso, a gente então extrai o rendimento e determina qual seria a massa formada quando a reação tem esse rendimento. Aqui eu perguntei a massa de amônia. E se a pergunta fosse qual o volume de amônia quando nós temos 27 graus Celsius de temperatura e 1 atm? Aí nós vamos aplicar PV igual a nRT. Vamos isolar o volume, é igual a nRT dividido por P. O número de mols é igual a massa, no caso 34 gramas, dividido pela massa molar. Assim nós achamos o número de mols. R é 0,082, 300 é a temperatura em Kelvin, 27 mais 273, pressão 1 atm, 49,2 litros. Então esse aqui foi o caso onde nós temos o rendimento, temos a massa do reagente e queremos a massa do produto. E quando nós temos o rendimento, temos a massa do produto e queremos saber a massa do reagente necessária para tal. Então, considerando que a reação de obtenção da amônia tem um rendimento real de 40%, com a massa de nitrogênio necessária para que se obtenha 500 gramas de amônia. Então, a reação é essa daqui. Vamos lá. Primeiro a gente determina qual seria a massa de fato de N2 que reage para formar 500 gramas de amônia. Então, nós temos 28 gramas de N2 formam 2 vezes 17 gramas de amônia. Qual seria a massa de N2 necessária para formar 500 gramas? 419 gramas. Essa é a massa que de fato reage. É óbvio que, como a reação tem 40% de rendimento, a massa que eu vou colocar tem que ser uma massa maior. E dentro dessa massa maior, apenas 40% dessa massa reage. Apenas 40% dessa massa total, de fato, está reagindo para formar os 500 gramas de NH3. E que 40% é esse? São esses 412 gramas. Esses 412 gramas representam 40% da massa total. Se o rendimento fosse 60%, eles seriam 60% da massa total. Se o rendimento fosse 15%, isso seria 15% da massa total. Então nós dizemos que 412 gramas corresponde a 40% da massa total. Qual seria 100% da massa total? 1.030 gramas. Essa é a massa de nitrogênio necessária para formar 500 gramas de amônia nessa condição de 40% de rendimento. Um erro muito comum entre os alunos. Como o rendimento tem 40%, eles escrevem assim: 412 seria a massa de 100% de rendimento. Qual seria a massa para 40%? Aí chegariam aqui 164,8 gramas. Não faz sentido nenhum esse resultado, porque essa daqui é uma massa menor. E a massa que nós precisamos quando nós temos rendimento tem que ser uma massa maior do que se tudo estivesse reagindo. Ficou claro? A forma correta de montar é essa. Sempre essa massa vai ser maior do que essa. Nunca vai ser menor. Bom, fizemos o primeiro caso, né? Temos o rendimento, temos a massa inicial, queremos saber a massa do produto. Aqui nós temos a massa do produto, temos o rendimento, queremos saber a massa do reagente. E quando nós temos a massa do reagente, a massa do produto e queremos saber o rendimento? É o caso desse terceiro exemplo. Considere que na reação de formação da amônia foram usados 56 gramas de nitrogênio e 15 gramas de hidrogênio. Ao final do processo foram obtidos 51 gramas de amônia. Determine o rendimento da reação. Lembre-se que na aula que eu falei sobre reagente limitante e reagente excesso, a dica de ouro foi: se você tiver as duas quantidades, três quantidades, enfim, tiver a quantidade de mais de um reagente envolvido, tem que verificar quem é o limitante e quem é o em excesso. E isso é feito com base molar. Não é porque nós temos 15 gramas de H2, que é menor do que a massa de N2, que o H2 é o limitante. Então, vamos determinar aqui. Primeiro, para cada 28 gramas de N2, 1 mol, nós precisamos de 3 mols de H2. Então, 3 vezes 2 gramas de H2. Se nós temos 56 gramas, qual seria a massa necessária? X. Nesse caso, X corresponde a 12 gramas. A massa necessária para reagir completamente com 56 gramas de nitrogênio são apenas 12 gramas, e não os 15 gramas que nós temos à disposição. Então, nesse caso, a massa do H2 é uma massa em excesso. Fazemos a conta com o N2. Dito isso, a cada 28 gramas de N2, nós formamos 2 vezes
17 gramas de NH3, que seria a massa de 2 mols de NH3. 56 gramas, que é o que nós temos à nossa disposição, formaria quanto de NH3 com 100% de rendimento? Qual seria a massa máxima formada? 68 gramas. Mas a reação não tem 100% de rendimento. Sabemos disso porque a massa formada foi apenas 51, uma massa menor do que os 68. Então, como que a gente determina o rendimento? Simples. 68 gramas corresponde a 100% do rendimento. Formamos apenas 51. Esse 51 corresponde a quantos por cento do rendimento? Nesse caso, 75%. Com isso, então, pessoal, finalizamos esse terceiro exemplo e também finalizamos o assunto dessa aula. Lembrando, se você estiver interessado na assinatura full, clique aqui embaixo e deixe o seu e-mail. Independentemente de você estar interessado ou não na assinatura full, você pode apoiar a Universidade da Química, pode apoiar essa série, simplesmente dando o seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Então se inscreve, é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tá certo? Na próxima aula nós vamos continuar com essa série e vamos ver o caso quando o reagente não está muito puro, né? Quando nós não temos 100% de pureza. Se você quiser saber então quando vai ser lançado esse novo vídeo, se inscreve e ative as notificações.